Fala pessoal, bom dia. Professor André Nascimento aqui e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma vez por todas o tão temido logaritmo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu garanto que você vai aprender de uma vez por todas o que é logaritmo. Bem pessoal, eu não poderia iniciar minha fala sobre logaritmo sem falar quem foi esse grande matemático, que foi John Napier. John Napier, pessoal, ele viveu ali no século XVII, mais ou menos, e ele revolucionou a maneira de fazer multiplicações. Ele era um matemático e astrônomo também, então ele constantemente trabalhava com grandes multiplicações. Em seus cálculos de distância entre planetas, massa de planetas, ele enfrentava ali contas bem pesadas. E naquela época ainda não existia calculadora. Então toda aquela conta os matemáticos faziam na mão. E isso consumia muito tempo. E John Napier, ele inventou um dispositivo chamado logaritmo que permitia aos matemáticos efetuar essas multiplicações de maneira mais simples. Como é que funciona, pessoal? Por exemplo, se eu quiser fazer uma multiplicação, um exemplo aqui para vocês. Quanto é 16 vezes 256? Sem o conhecimento de logaritmo, o matemático ele iria desenvolver essa multiplicação normal. Só que com o logaritmo, como é que funciona? Observe essa tabela, né, das potências de 2, né? Eu já coloquei aqui propositalmente para auxiliar a gente. Observe que 16, pessoal, é 2 elevado a 4. Mesma coisa que 2 elevado a 4. E 256 é a mesma coisa de 2 elevado a 8. Então, 16 vezes 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 8. Só que as propriedades da potência dizem o quê? Que se eu tenho bases iguais, na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. 4 mais 8, 12. Então, o resultado dessa multiplicação, 16 vezes 256, é 2 elevado a 12. E pela tabela, a gente vê que 2 elevado a 12 é 4.096. Olha como foi muito mais simples efetuar essa multiplicação e muito mais rápido, né? E John Napier, ele desenvolveu várias tabelas dessas aqui e os matemáticos da época tinham acesso a ela e era desse jeito que os matemáticos faziam suas multiplicações, transformando a multiplicação em apenas, uma soma de expoentes. E aí ele pesquisava na tabela e via qual era o resultado. E assim ele conseguia fazer multiplicações rapidamente. Vamos aplicar, pessoal, agora um pouco esse conceito de logaritmo. Qual é o logaritmo de 8 na base 2? Qual é a ideia que eu tenho que ter? Eu tenho que pensar dessa maneira, pessoal. Qual número vai ser o expoente do 2 para que o resultado dessa potência seja igual a 8? Esse é o pensamento intuitivo que você tem que ter. Logaritmo, pessoal, nada mais é do que isso. A gente procurar qual é a potência que resolve aquela igualdade. Nesse caso, utilizando a definição de logaritmo, né, que logaritmo de A na base B é igual a x, isso é equivalente a dizer que B elevado a x é igual a A. Então, a base vira a base da minha potência, x, que é o logaritmo, vira o expoente do logaritmo, né? E o A vai ser o resultado dessa potência. Então, trazendo a definição de logaritmo para esse exemplo, resolver esse logaritmo nada mais é do que isso, pessoal. Qual é o número que eu preciso elevar o 2 para que dê igual a 8? Esse número é igual a 3. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 3, é igual a 8. Então, esse logaritmo de 8 na base 2, isso é igual a 3. Bem simples mesmo a ideia de logaritmo. Vamos aqui comigo, pessoal. Como é que eu resolvo o logaritmo de 27 na base 3? Qual é a ideia intuitiva? Eu tenho que pensar qual número vai ser o expoente do 3, de modo que essa potência dê igual a 27. Caso você não consiga fazer de cabeça
consiga pensar de cabeça que número é esse, você pode fatorar o 27. Ó, 27. Dá para dividir por 2? Não, não dá. Então, eu vou tentar por 3. 27 dividido por 3, 9. Dividido por 3 de novo, 3. Dividido por 3 de novo, 1. Parei a minha fatoração. Então, eu descobri que 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Olha que interessante. Então, ao invés de 27, eu vou colocar 3 ao cubo. E eu ganhei aqui, pessoal, uma equação exponencial simples. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3. Se isso acontece, é porque x é igual a 3. Então, o logaritmo de 27 na base 3 é igual a 3. Professor, logaritmo é só isso? É só isso, eu garanto para você. Tá vendo como é fácil? Logaritmo de 125 na base 5. Como é que eu tenho que pensar? Qual número eu preciso elevar o 5 para obter 125? Quem aí manja um pouquinho mais de matemática sabe que 5 elevado a 3 é igual a 125. Então, eu vou reescrever 125 como 5 elevado a 3. Aí a gente vai obter o quê, pessoal? Ó, 5 elevado a x igual a 5 elevado a 3. Mais uma vez, uma equação exponencial simples. Se 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3, quer dizer que x é igual a 3. Então, o logaritmo de 125 na base 5 também é igual a 3. Olha que simples. E para finalizar, logaritmo de 1000 na base 10. A mesma ideia, pessoal. Eu tenho que pensar qual número é o expoente de 10, de modo que quando eu faço a operação da potenciação, o resultado dê 1000. Se você tem dificuldade, fatora o 1000, né? Mas, já adiantando aqui um pouquinho o processo, quando você fatora o 1000, você vai obter 10 ao cubo. Então, 1000 é a mesma coisa de 10 elevado a 3. Se 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 3, isso significa que x é igual a 3. Então, o logaritmo de 1000 na base 10 é igual a 3. Tá vendo como o logaritmo não é um bicho de 7 cabeças? Essa aula, pessoal, foi para mostrar para você a ideia intuitiva de como é e como resolver logaritmos básicos. No próximo vídeo, eu vou definir um pouco mais formalmente o que é o logaritmo e mostrar também outras propriedades que vai ajudar você na resolução de questão. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha e me ajude a produzir mais conteúdos para vocês.